Estive conversando com um casal, um jovem casal, há um tempo atrás, e a gente estava conversando sobre muitas coisas e me motivou a falar um pouquinho sobre esse assunto que eu quero falar hoje à noite. Eu chamo de síndrome de gafanhoto. Eu encontrei um casal, estava conversando com eles, e eles testemunhando do que Deus estava fazendo na vida deles, recém-casados, pouco tempo de casado, mas podendo manifestar o que Deus estava trabalhando na vida deles, de casal, emocional, ministerial, e tudo porque um dia eles entregaram suas vidas para Jesus, mas na verdade eles estavam vivendo um momento muito importante na vida deles, estão vivendo, né? Porque eles entregaram de fato o coração para Jesus, foram criados no Evangelho, os dois, se casaram na igreja, estavam vivendo uma vida como crentes, né? Mas uma vida muito morna, até que eles puderam ter esse encontro real de realmente falar: Senhor, não, eu quero ter uma vida séria contigo, não estou para brincadeira. E aí nessa conversa Deus começou a falar no meu coração sobre esse assunto que eu queria compartilhar com os irmãos. Abra comigo lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, talvez você até conheça esse texto. 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação. Vou ler de novo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação ou de equilíbrio. Vamos orar? Querido Deus e Pai, te agradecemos, Deus, porque o Senhor está nesse lugar. Tua presença é real. E pela fé, a tua palavra diz que onde estiverem dois ou mais reunidos no teu nome, ali o Senhor está. E nós cremos nisso e temos sentido a tua presença. E mesmo que não sentíssemos, nós cremos que o Senhor está aqui, porque a tua presença é real, é verdadeira, é maravilhosa, e o Senhor tem se manifestado sobre nós. Te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus, amém. E eu conversava com esse casal, e Deus foi falando ao meu coração, e eu falava para eles: sabe, o que vocês estão vivendo hoje é porque vocês abriram os seus corações para Jesus. Anteriormente você estava vivendo uma vida morna, uma vida de religiosa, vamos dizer assim, de religiosidade. Conheciam Jesus, vinham na igreja, tinham uma vida, tranquila, mas sem ter experiência com o Espírito Santo de Deus. E é interessante que vinha no meu coração esse texto, que eu chamo de tríplice graça, que é o poder, o amor e a moderação. Deus, Ele não te deu o espírito de covardia, mas Ele te deu um espírito de poder, para exercer autoridade, mas não uma autoridade arrogante, aquela autoridade que você sai chutando tudo, mas aquela autoridade com equilíbrio. E também Ele te deu amor, que é esse equilíbrio no poder. Nós temos o poder de Deus, o Senhor nos enche do seu Espírito, mas mais do que esse poder vem o amor, e a gente ama as pessoas. Então eu estava pensando sobre isso, sobre esse amor, que é equilíbrio, e a moderação. Estava lendo no grego, que essa palavra é sofonismo, que significa saúde mental ou sobriedade. É o que falta hoje no mundo, saúde mental. O pessoal está muito doido, o pessoal está muito louco, o pessoal está em depressão. Nunca se ouviu tanto de depressão, síndrome do pânico. Então está faltando essa moderação, essa sobriedade. E eu estava pensando ali, nesse texto, pensando em 2 Timóteo, quando Paulo está falando a Timóteo, ele está falando a um jovem pastor. Então essa palavra ela é bem específica para um pastor. Poder do Espírito para cuidar das ovelhas, amor e equilíbrio para também cuidar das ovelhas, e moderação, a sobriedade espiritual, mas que é para pastor, mas tem a ver com a nossa vida que somos cristãos, é para todo mundo. Nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos do seu amor, e nós precisamos do equilíbrio para viver no mundo mal,
no mundo que está perdido, mas que nós temos a resposta. Jesus é a resposta para esse mundo. Mas eu conversava com esse casal e Deus foi falando ao meu coração, porque eu acompanhei esse casal desde que eles nasceram, e depois a adolescência e a juventude, e eles se casaram e estavam vivendo uma vida bem mais ou menos com Deus, mas até que eles tiveram esse despertamento. E eles estavam falando para mim de como seus amigos estavam meio que perdidos, com medo, tinham tudo para crescer, tinham tudo para avançar, mas estavam meio que atemorizados. E eu falei: sabe por que vocês estão numa pegada diferente? É porque vocês abriram seus corações, e agora Jesus é que comanda a vida de vocês. Anteriormente, quando vocês estavam com aquela vida mais ou menos, eu falei para eles, aquela vidinha, de crente, de religioso, vocês não tinham perspectiva, vocês estavam pior até que esses aí que vocês estão falando, mas porque vocês abriram o coração e permitiram que o Espírito Santo venha governar a vida de vocês, venha ser o Senhor de fato, vocês estão experimentando isso que Deus tem dado. E aí eu lembrei de um texto, lá em Números, abra comigo, Números capítulo 13, versículo 1 e 2, é uma passagem muito conhecida. Você conhece a história do povo de Israel? Eles estavam escravos por 400 anos lá no Egito. Eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu, e o Senhor trouxe então um libertador. Números 13, 1 e 2. E aí o Senhor trouxe um libertador chamado Moisés. Esse libertador foi até Faraó e trouxe ali um pedido de Deus: olha, nós queremos sair, queremos cultuar o nosso Deus, servir a Deus. E você conhece a história, foram 10 pragas, até que o povo saiu ali do Egito e foram para a terra prometida. Ficaram 40 anos dando volta no deserto, até chegar à margem da terra prometida. Estava lá o Rio Jordão, era só atravessar o rio, já estariam na terra. E aqui eles estão nesse momento, quando Deus fala com Moisés o seguinte: e o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Então eram 12 tribos, então eles enviaram um jovem, um espião de cada tribo para dar uma olhada na terra. E aí vem então o relatório desses espias, lá em Números, no mesmo capítulo 13, no versículo 25 até o 33, Números 13, do 25 ao 33. A minha versão diz assim: ao fim de 40 dias, eles ficaram 40 dias espiando a terra. E quando terminaram esses 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram o fruto da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas que vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus que vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura.
Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, e diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. E aí eu coloquei o título dessa mensagem: Síndrome de gafanhotos. Aqueles espiões, eram 12, 10 se sentiram como gafanhotos, nos sentimos como inseto. O que você faz com inseto? Você pisa, né? Então estava assim, nós nos sentimos diante dele, e certamente eles também pensávamos que nós éramos gafanhotos. É bem verdade que a terra é boa, ela mana leite e mel, é uma terra que tem fruto, é uma terra que tem tudo para dar certo, mas não dá, tem gigante, tem problema. Esses jovens, esse casal, estavam me falando que os seus amigos têm tudo para dar certo, mas estão com medo e vivem uma vida para viver uma vida tranquila, mas estão vivendo uma vida miserável, e eles estavam indignados com aquilo. E eu falei para eles: vocês algum tempo atrás viviam igual eles. A diferença é que vocês creram na promessa de Deus para a vida de vocês. E esses, eu coloquei aqui alguns pontos, né, que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro que me chamou a atenção é que eles viram que a terra era boa. A expressão usada: terra que mana leite e mel, uma terra que produz coisas boas, uma terra doce, leite e mel, que traz sustento. E muitas vezes nós estamos olhando, temos uma perspectiva de coisa boa, mas muitas vezes nós temos medo de avançar, medo de tomar posse, medo de ir. E o segundo ponto é que não simplesmente era coisa boa, era visível, era notório, era palpável que aquela terra era boa. Mas mais do que isso, amados, e é esse ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que Deus falou muito forte ao meu coração. Era a promessa de Deus, era a promessa de Deus para aquele povo. E a promessa de Deus para as nossas vidas hoje é que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Mais do que vencedores. E o ser mais do que vencedores não significa que a gente não tem a luta. Daniel está compartilhando aqui, a esposa está enfrentando, né, um processo de cura, mas teve que passar pela quimioterapia, provavelmente perdeu o cabelo, e toda a reação da quimio não é fácil, mas nós somos mais do que vencedores. Aí você olha: mas eu não estou vendo vitória, estou vendo sofrimento. Mas é promessa, o Senhor prometeu. Temos vida abundante, temos vida eterna, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos esperança em Cristo Jesus. E não significa que não vamos ter lutas. Era a promessa de Deus, e o que Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. E lá em Êxodo, no capítulo 3, lá no início, quando o povo clamou e orou e pediu: Senhor, nós não aguentamos mais essa escravidão, diz o texto que por isso desci, Êxodo 3:8, você que gosta de anotar: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então essa promessa era lá de trás. Deus já havia prometido: eu vou tirar vocês, eu ouvi o clamor de vocês chegou até a mim, e eu vou tirar vocês, e eu vou levar vocês numa terra que tem lá os heveus, os amorreus, os ferezeus, os zeus todos, mas ela vai ser de vocês, porque é promessa minha, é promessa do Senhor. E muitas vezes nós nos perdemos, nós ficamos tristes, nós ficamos angustiados, nós não provamos o que Deus tem para a nossa vida, porque nós nos esquecemos da promessa do Senhor, que é promessa de bênçãos, de milagres, de maravilhas. E mesmo nas lutas, Ele está conosco.
Quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, ele estava lá no monte, e ele estava com os discípulos, os apóstolos, e ele subiu, e ele trouxe uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E amados, se a gente tomar posse dessa promessa, pode vir a luta que for, o Senhor está perto, o Senhor está com a gente, o Senhor está contigo, é promessa. E a gente percebe que esses homens que foram espiar a terra, eles esqueceram, eles não tomaram posse das promessas. Terceira coisa que me chama a atenção: olha, a terra é boa, ela mana leite e mel, porém, contudo, entretanto, tem gigantes, as cidades são fortalecidas, fortificadas. Em outras palavras, tem lutas, tem obstáculos, tem problemas, tem desafios. É muito difícil. Esse casal me contava que eles estavam vivendo um momento tão especial, e eles olhavam para os amigos dele, da igreja, não é que amigos que não conhecem Jesus, mas os amigos da igreja vivendo uma vida miserável, sem necessidade. Eles falavam: eu não entendo. Eu falava para eles: Deus abriu os olhos. Na verdade, vocês abriram os olhos para Deus. E agora o papel de vocês, e agora a missão de vocês é testemunhar para esses que vocês eram igualzinho a eles, mas que Jesus mudou a visão. Na verdade é o mesmo Deus, mas a visão de vocês estava míope. Você já viu um cara míope? Eu tenho miopia. Se eu tirar o óculos, meu irmão, eu vejo um monte de cabecinha, né? Mas tudo embaçado. Opa, com óculos. Então às vezes a gente está espiritualmente míope, sem ver, sem perceber o que Deus tem para as nossas vidas. Falar para quem está do seu lado: Deus tem muito para você, meu irmão. Quarto ponto que eu aprendo. A minha mulher fala assim: pô, tu fala 4 pontos e o 1, 2 e o 3, tu já pulou tudo, mas tudo bem, vamos lá, no quarto. Aprendo na Bíblia que os gigantes se levantam para cair. As lutas, os obstáculos, os problemas, os desafios se levantam para a gente superar, para a gente vencer, para a gente avançar no nome de Jesus. Eu tenho um testemunho, já contei aqui, e alguém falou assim para mim: caramba, tu sempre conta o mesmo testemunho e tal. E eu falei: cara, sabe o que acontece? Não tem outro. É o único testemunho que eu tenho. Mas eu trabalhava na Shell com o Daniel. E Deus, a diretoria se reuniu da igreja e decidiu me convidar para vir trabalhar. Só que eu tinha um desejo de estar na obra. Havia uma coisa, algo no meu coração, e desde de garoto, jovem, eu tinha esse desejo. Mas eu achava que o que estava me incomodando, aquele mal-estar no trabalho, era porque era aquela empresa. Eu achava que era a empresa, não era o chamado de Deus para a minha vida. E eu fui procurar em outros lugares, ali, aquela coisa toda. Mas o fato é que eu estava procurando numa empresa, e essa empresa me chamou para trabalhar. E antes de eu comunicar para a Shell, onde eu trabalhava, nessa multinacional, o pastor me chamou e me deu o convite: olha, a diretoria se reuniu, gostaria que você viesse trabalhar aqui na igreja, na parte administrativa, inicialmente, mas gostaria que você tivesse de tempo integral. Só que é o seguinte: a gente só pode pagar metade do que você ganha na Shell. E o meu olho já brilhou, e eu não queria nem saber quanto eu ia ganhar. Eu quero vir, eu quero trabalhar na obra. E eu falei: quando eu começo? O pastor: não, vai orar, vai falar com a Mica, com a tua esposa. Só que a empresa que havia me chamado, eu ia ganhar o dobro que eu ganhava na Shell. E eu vinha trabalhar na obra para ganhar metade. Mas, meu irmão, não tive dúvida. Fui em casa, aquele dia, bem, o seguinte: pastor reuniu com a diretoria, e o pessoal quer que eu vá trabalhar lá na igreja. Só tem um detalhe: eu vou ganhar metade do que eu ganho na Shell, e eu ia ganhar o dobro na outra empresa.
Ela, tudo bem, está fechado, vamos começar. Quando começa? E o meu testemunho é o seguinte: eu vim trabalhar na obra e Deus nunca deixou faltar nada. O meu pai não conhecia Jesus. Meu pai ficou muito preocupado. E meu pai ficou preocupado: como é que você vai pagar suas contas, meu filho? Como é que vai ser? Olha, você tem essa empresa que está te chamando, e aí, como é que vai ser? Eu falei: pai, eu vou falar uma coisa para o senhor, talvez o senhor não entenda hoje, mas graças a Deus ele tem Jesus e hoje ele entende. E esse testemunho mexeu muito com ele, e ele se rendeu a Jesus em função disso. Eu tenho convicção. Eu falei para ele assim: olha, talvez o senhor não entenda, pai, mas Deus proverá para si o cordeiro. Deus vai prover, pai. E ele, passaram-se 3 meses, e aquela empresa que eu ia trabalhar teve uma mudança radical, e todos aqueles que tinham sido contratados naqueles 3 meses foram demitidos, e eu estaria nessa lista. E meu pai, ele que veio me contar, que ele trabalhava nessa empresa, ele veio me contar: filho, você não acredita, aconteceu isso. E ele contou chorando. Meu pai, em função disso, depois disso, ele entregou sua vida para Jesus e está servindo o Senhor até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, amados, quando nós confiamos no Senhor, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos abençoa. Quando você coloca a tua fé em ação, quando você crê nesse Jesus maravilhoso, independente das lutas e dificuldades, Ele é contigo. E você então começa a viver uma dimensão diferente, que é a da Bíblia, que é a da fé, que é a que Deus tem para você. E ainda conversando com esse casal, eu falava isso para eles: vocês estão vivendo uma dimensão diferente, só que vocês já conheciam tudo isso, só faltava crer, só faltava se render. Vocês conheciam a teoria, e agora vocês estão conhecendo a prática, relacionamento com Deus. Em quinto lugar, os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus, cananeus, não eram novidade. Deus já havia falado lá atrás que naquela terra que eles iam habitar, eles já estariam lá. O que eles deveriam fazer é tomar posse da vitória que Deus já tinha também falado. Olha, eu vou dar uma terra para vocês, que está o Eveu, o Jebuseu, os amorreus, esse povo todo vai estar lá, mas tenha convicção, tenha certeza e fique tranquilo que eu vou dar para vocês. E desses espias, dos 12, 10 não tomaram posse dessa verdade, 10 não creram, esses 10 não acreditaram, e eles ficaram com muito medo, e eles fizeram uma revolução, e o povo ficou atemorizado, a ponto de querer apedrejar Moisés, o líder, de voltar. Vamos voltar para o Egito, lá é melhor, lá a gente era escravo, mas pelo menos tinha cebola, tinha alho. Olha, o povo ficou cego. Lá a gente era escravo, apanhava, sofria, mas tinha tempero. Vai se catar, meu. Deus tinha algo melhor, mas faltava visão. E muitas vezes nós não estamos provando do que Deus tem para a nossa vida, porque a gente não crê. A gente se esquece das promessas que Ele tem para a nossa vida. E olha um detalhe importante, em sexto lugar. Em Números 13:16, quando vem falando o nome dos espias, diz assim o versículo 16: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Oséias significa salvação, e Josué significa Deus é a salvação. É a mesma raiz da palavra Yeshua, Jesus. Josué e Jesus vêm da mesma raiz. E me chamou a atenção quando eu li esse texto, que na verdade, meu irmão, nós só vamos vencer e superar as adversidades no nome de Jesus. É só com Jesus que você vence. É só no nome de Jesus
que você tem condições de vencer a depressão, de vencer a síndrome do pânico, de vencer as dificuldades, as adversidades, as lutas, as tentações. É no nome de Jesus. E por último, eles declararam que éramos como gafanhotos. Lá no finalzinho, versículo 33 do capítulo 3 de Números, eles disseram: parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Ou seja, eles nos olham como gafanhotos e nós nos sentimos gafanhotos. E na verdade, meu irmão, nós não somos gafanhotos, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós temos bênçãos, promessas, milagres, maravilhas. Em Cristo Jesus nós temos a salvação. Em Cristo Jesus nós temos acesso ao trono da graça. Você já parou para pensar que nós temos acesso a falar com Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador de todas as coisas, no nome de Jesus, com toda a nossa limitação? Meu miserável homem que sou, em Cristo Jesus Ele me dá a condição e o acesso para falar com o Pai, para poder ter autoridade, para poder abençoar as pessoas. Você pode abençoar a tua família. Você pode chegar no teu trabalho pela manhã e abençoar, em nome de Jesus, eu abençoo esse lugar. Abençoar o teu bairro, ser bênção para as pessoas, no nome de Jesus. Você pode ser um instrumento de Deus para abençoar aquela pessoa que está passando por dificuldade. Você lembra que um dia alguém fez isso por você? Alguém um dia foi bênção na tua vida, porque ele tem Jesus, por isso que ele foi bênção. Mas agora está contigo, você tem Jesus para ser bênção para o outro. Eles haviam sido libertos da escravidão do Egito, mas a escravidão não tinha saído deles. E muitas vezes nós não estamos desfrutando do que Deus tem para a nossa vida, porque a gente ainda tem aquela visão de escravo. E Deus, Ele tem nos dado promessas de bênçãos, de milagres. E mais do que isso, não significa que a gente não tenha luta, não tenha dificuldade. A gente passa, estamos vivendo. O próprio Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições. Temos aflições, sim. Tem momentos difíceis. Temos enfermidade na nossa vida. Temos apertos financeiros. Temos lutas na igreja. Temos problema até com o irmão. Mas tem de bom ânimo. O Senhor, Ele disse: eu venci. Você também vence, em nome de Jesus. Amém? E eu queria terminar com um desafio. Para você que tem Jesus, mas muitas vezes se sente assim, fraco, desestimulado, como gafanhoto diante dos problemas. Esse casal, especialmente o rapaz, ele falava assim para mim: os meus amigos, eles têm tudo para ter uma vida boa, mas estão tendo uma vida miserável. E ele, inconformado com aquilo, e eu falei: cara, pensa que alguns meses atrás, 1 ano, 2, você estava igual. Sabe o que aconteceu? Você abriu o teu coração, você tomou posse das promessas. Enquanto aqueles 10 espias, dos 12, 10 estavam olhando o tamanho da dificuldade, olhando os gigantes, Josué e Caleb, eles tinham uma visão diferente. Eles criam na promessa. E você conhece a história bíblica. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida, junto com uma moçada. E eu fico pensando, imagina, os caras já, barba branca, carequinha, e um monte de jovem atrás deles. E sabe por que só eles entraram daquela geração? Os outros morreram, todos morreram. Mas sabe por que eles entraram?
Porque eles confiaram. Eles tomaram posse da promessa. Eles creram na palavra. Meu irmão, se você crê na palavra, Deus tem coisas grandes para você. Independente dos problemas, desafios e obstáculos da vida, o texto bíblico diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Sabe o que é entregar? É entregar mesmo. Às vezes a gente tem aquele hábito: Senhor, eu vou entregar isso nas tuas mãos, mas fica segurando a cordinha. Não, é entregar. Entregar é o seguinte: Senhor, está contigo, porque na minha mão eu só faço besteira. Então entrega. Entrega o teu medo. O que é que está te atrapalhando? Entrega nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Caminho tem a ver com as coisas do dia a dia, a tua família, o teu filho, o teu trabalho, aquela namorada. Muitas vezes está te atrapalhando. Entrega. Está com medo de perder ela? Às vezes a gente está com medo de perder algumas coisas. A gente vai perder a salvação, perder o céu, perder a bênção. Entrega. Entrega. Esse hábito que tem te entrega. Esse vício, entrega. Essa luta, entrega. Essa fraqueza, entrega. Porque Deus é poderoso para pegar. Ele não vai te magoar, Ele vai tratar, Ele vai cuidar. Ele é Pai, e é um Pai amoroso, um Pai que cuida dos seus filhos. Entrega, entrega. E certamente, se você fizer isso, o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, solta a corda. Deixa lá. E o mais Ele fará. Amém? Feche teus olhos, queridos. Deus falou contigo de alguma forma, e você precisa entregar alguma coisa, alguma área, alguma pessoa, alguma situação. Entrega nas mãos de Deus. Entrega. Entrega. Muitas vezes a gente está segurando, a gente está querendo manipular, e o Senhor, Ele quer tratar. Ele sabe como fazer, meu irmão. Entrega. Deus está falando contigo. Vai ficando em pé no teu lugar, em nome de Jesus. Quem sabe você tem vindo à igreja, e como esse casal que eu atendia, eles também vinham na igreja. Estavam aí, pareciam crentes, tinham roupa de crente, fala de crente, mas não estavam vivendo a vida abundante que o Senhor havia prometido para eles. Talvez o teu pai seja muito crente, a tua mãe seja muito crente, mas a gente sabe que Deus não tem neto, Deus tem filhos. Sabe, você tem que ter experiência com Deus. Teu pai ser crente é bênção, viu, meu irmão? Às vezes para você é um peso, né? Caramba, meu pai é crente, pega no meu pé. Ou se você soubesse quantos jovens gostariam de ter o pai crente, não é verdade? Quantos jovens gostariam de ter uma mãe crente, uma mãe que ora por ele? E às vezes a gente não tem essa experiência, essa condição. Mas independente do teu pai ser crente, tua mãe ser crente, ser líder do círculo de oração, teu pai ser homem de Deus, você precisa entregar. É você que precisa entregar. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor cada vida. Tu conheces, Senhor, o que está sendo entregue nessa noite. Tu sabes, Senhor,
dos desafios, Tu sabes, Senhor, das lutas, dos obstáculos. Sabemos que o nosso adversário, ele anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está contente com as nossas vidas. Ele tem como objetivo matar, roubar e destruir. Mas o Senhor é maior. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Vem fazer isso na vida do meu irmão, Senhor, trazendo vida, trazendo experiência, Senhor. Aquela área que tem sido tão difícil de entregar, que hoje seja entregue nas Tuas mãos, para que o Senhor faça o mais o Senhor fará. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, nós queremos um Deus poderoso, um Deus que age, um Deus que faz muito além do que pedimos ou pensamos. E mesmo quando somos fracos, o Senhor é forte. Mesmo não tendo vontade, o Senhor é poderoso para mudar a nossa vida. Faz isso, Pai, na vida do meu irmão, da minha irmã, transformando, mudando, no nome de Jesus. E que possamos entregar, como Josué e Caleb, que tomaram posse da promessa do Senhor, de que o Senhor havia prometido que aquela terra que mana leite e mel era deles, que o Senhor tinha dado a eles. Eles tomaram posse, independente da dificuldade, eles creram contra a esperança, e o Senhor fez um milagre. Assim é conosco hoje. Nós cremos em Ti, Senhor, e o Senhor vai fazer um milagre. No nome de Jesus. Nome de Jesus.